Sabe aquelas reuniões que nunca acabam, que sugam toda a energia e no final a gente sai sem saber o que foi decidido? Pois é, todo mundo já passou por isso. Mas e se existisse um jeito, um segredo mesmo, para transformar esses encontros em algo que funciona de verdade, que é colaborativo? Hoje a gente vai fundo para desvendar exatamente isso e com base numa pesquisa bem surpreendente. A gente sempre ouve que para ter uma boa reunião, o segredo é ter uma pauta bem estruturada, né? E olha, claro que isso ajuda muito, mas a pergunta é: será que é só isso? A resposta pode não ser tão óbvia. Pensa bem, uma pauta define o que vai ser discutido, mas ela quase nunca garante como a coisa vai acontecer, como a colaboração vai fluir. E é aqui que está o pulo do gato. A mágica de uma reunião boa não vem do papel, do documento que foi enviado antes. Ela nasce da dinâmica, da qualidade da interação entre as pessoas ali, na hora. É nesse momento que a inteligência de um time brilha de verdade. Ou, se não tiver essa sintonia, ela simplesmente se apaga. Ok, mas de onde vem essa ideia? Bom, a resposta está numa fonte de dados bem poderosa. O Google, que é uma empresa, vamos dizer, obcecada por dados e otimização, resolveu mergulhar fundo para entender, de um jeito científico, o que realmente fazia suas equipes de sucesso serem diferentes das outras. Eles queriam, basicamente, o código-fonte da colaboração. Então, os pesquisadores analisaram centenas de equipes, procurando por padrões. E o mais interessante é que eles não estavam olhando para as qualidades de cada um, tipo o quão genial era uma pessoa ou a personalidade dela. Não. O foco era entender os comportamentos do grupo, sabe? Aquelas regras não escritas que diziam como as equipes interagiam, principalmente nas reuniões. E aí, depois de analisar uma montanha de dados, a equipe de pesquisa teve aquele momento ahá, sabe? Uma revelação. Eles descobriram que a excelência de uma equipe não dependia de quem estava nela, mas sim de como o pessoal interagia. E o mais incrível é que tudo se resumia a apenas 2 comportamentos que dava para observar claramente. Apenas 2. Pensa na força disso. Toda aquela complexidade de dinâmica de grupo, de colaboração, tudo resumido em 2 padrões de comportamento. E isso é muito poderoso, porque transforma uma coisa que parece super abstrata em algo que dá para aprender e, melhor ainda, dá para replicar. E aqui estão eles. Primeiro, tempo de fala equilibrado. E segundo, uma alta sintonia emocional. São esses os 2 pilares que, de acordo com o Google, sustentam as equipes de melhor desempenho. Vamos dar uma olhada no que cada um significa na prática. O que é genial nessa primeira ideia é o quão simples ela é. Tempo de fala equilibrado não quer dizer que todo mundo tem que falar pelo mesmo número de segundos com o cronômetro. Não é isso. Significa que, no final da reunião, a conversa não foi dominada por 1 ou 2 pessoas. O espaço foi dividido e todo mundo teve a chance de dar sua opinião. E essa imagem aqui mostra a diferença de um jeito perfeito. Do lado esquerdo, a gente vê a reunião típica. 1 ou 2 pessoas, geralmente as mais extrovertidas ou com cargos mais altos, dominando 80% do tempo. Agora, olha para a direita. O ideal, uma distribuição bem mais igual. Qual dessas reuniões tem mais chance de gerar as melhores ideias, hein? O segundo comportamento é mais sutil, mas é tão importante quanto. Tem a ver com sensibilidade social. Basicamente, as equipes que mandam bem são boas em ler o ambiente. Os membros conseguem perceber quando alguém está confuso, animado, frustrado, mesmo que a pessoa não fale nada. Eles estão sintonizados uns com os outros num nível que vai além das palavras. Bom, tudo isso parece ótimo na teoria, né? Mas a grande questão é, como a gente coloca isso em prática? Como é que se cultiva esses comportamentos numa equipe, ainda mais se eles não acontecem naturalmente? A boa notícia é que não é uma questão de sorte. Existem ferramentas e técnicas para fazer isso acontecer de verdade. Exatamente. Não é contar com a sorte para ter a química perfeita na equipe. É sobre ter intenção. É totalmente possível usar algumas técnicas para desenhar reuniões que criem um ambiente certo para que tanto o tempo de fala equilibrado quanto a sintonia emocional simplesmente aconteçam. A primeira ferramenta é a rodada de check-in, uma técnica incrivelmente simples, mas muito eficaz. Ao fazer com que todo mundo fale logo no comecinho da reunião, mesmo que rapidinho, a gente já cria um padrão de participação. Isso tende a se manter durante toda a conversa. Quebra o gelo e meio que autoriza a voz de cada um ali. A segunda ferramenta é um pouco mais ativa. Em vez de deixar a conversa solta, onde as pessoas que falam mais naturalmente tomam a frente, quem está facilitando a reunião vai passando a palavra de forma consciente. Tipo, obrigado pela sua ideia, Ana. João, o que você pensa sobre isso? Isso garante que outros pontos de vista apareçam. A teoria é fascinante, a gente sabe, mas a transformação de verdade acontece na prática. O poder de tudo isso que a gente viu está em aplicar.
Por isso, essa parte final aqui é um convite para ação, um desafio bem simples e prático para a próxima reunião que aparecer. A ideia não é mudar todas as reuniões da água para o vinho de uma hora para outra. A mudança de verdade, aquela que dura, começa com um pequeno teste. Uma única reunião com uma pequena mudança intencional já é o bastante para começar a ver uma diferença enorme. Então, o plano é simples. Para a próxima reunião de equipe, a ideia é escolher só uma dessas ferramentas. A rodada de check-in, por exemplo, é ótima para começar porque é bem fácil. O desafio é tentar e depois só observar. Observar a energia da sala, quem participa mais, a qualidade das ideias que surgem. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Imagina só o potencial se as reuniões deixassem de ser aquele peso, aquele obstáculo, e se tornassem um momento mais produtivo, mais criativo e mais colaborativo da semana. O que uma equipe não seria capaz de alcançar? A resposta para essa pergunta, com certeza, vale o experimento.